Isso aconteceu uns 20 anos antes dele ter me concedido essa entrevista. Ou seja, quando ele ainda estava com seus 50 e poucos anos. Ou ainda, quando esta região toda era ainda mais primitiva do que era quando eu estive lá, eu entrevistei, e do que é até hoje. Bem, ele disse que não sabia o que fazer, ele pegou a mulher, botou a mulher num barco e foi remando através desse canal, que é o canal de Acajatuba, até chegar ao Rio Negro, e daí ele tinha que atravessar o Rio Negro, porque os parentes da mulher moravam do outro lado do rio. Gente, ali o Rio Negro tem uma largura de uns 2 quilômetros. E esse canal, que eles chamam de Paraná, até o Rio Negro tem outros 2 quilômetros. Eu andei isso aí tudo de barco com motor e motor forte. Pois ele foi num barco a remo à noite com a mulher doente e gemendo na canoa. Remando. Eles são habituados a remar, inclusive à noite, ou quando nós não conseguimos ver nada. Eles conhecem aquela região como a palma da sua mão. Pois no meio do caminho da travessia, uma bola de luz, sempre uma bola de luz, se aproximou da canoa e se sobrepôs à canoa, de tal forma que iluminou tudo ao redor. E os peixes começaram a saltar para fora da água, como é comum quando você ilumina muito intensamente, com um farol de milha, por exemplo, a um rio. Os peixes pulam para fora, em busca da luz. Ele não sabia o que fazer, só que ele remou mais rápido. O medo tomou conta dele, e da mulher gemendo. Ele não sabia o que fazer, ele remou mais rápido. Quando ele chegou no outro lado do rio, ele constatou que a esposa estava bem melhor. E ela, inclusive, pôde sair da canoa com um pouco de ajuda dele, mas praticamente sozinha. Ou seja, ela se curou naquele final de percurso da travessia do Rio Negro, enquanto aquela bola de luz persistentemente ficava sobre a cabeça dele. Esse é um caso espantoso. E ele é apenas um exemplo de um tipo de casos que ocorrem em muitos lugares. Histórias como essas a gente colhe em vários pontos, de pessoas que estiveram, por exemplo, numa situação próxima de um UFO e que tinham algum problema e que se curaram. Talvez por algum tipo de energia emitido pelo objeto, nós não sabemos, nós não temos explicação. Mas os casos são impressionantes. Se tivéssemos tempo, eu contaria mais alguns para vocês aqui. Há muitos. Esse é um outro caso também bem interessante e que, como os anteriores, ilustra um grupo de ocorrências muito semelhantes que se repetem regularmente na Amazônia. Dessa vez aconteceu com esse ex-caminhoneiro, o Zé Rodrigues, que faleceu no ano passado em decorrência de problemas que não tem nada a ver com o seu avistamento. Ele mora na ilha de Colares, que fica no Rio Amazonas. No Rio Amazonas de um lado e Rio Guajará-Mirim do outro lado. O canal Guajará-Mirim passa por ali, que foi palco da Operação Prato, sobre a qual eu vou falar daqui a pouco. Ele acordou numa certa noite e, espantado, foi para fora porque ele ouvia um ruído e viu, ele mora bem de frente para a água, numa prainha chamada Humaitá, da ilha de Colares, e ele viu uma dança de luzes no céu. Era um objeto maior, e objetos menores que saíam de dentro do maior, faziam alguma movimentação por ali, como que sondando alguma coisa, e depois retornavam para o objeto maior. Esse objeto maior recebe o nome de nave-mãe. E os objetos menores, eles podem tanto ser naves tripuladas como naves automáticas, que são remotamente controladas ou autocontroladas, e que na ufologia nós chamamos de sondas, ou sondas ufológicas. Ele viu uma profusão desses objetos fazendo movimentações a 300 metros diante da casa dele. Esses são apenas alguns casos. Eu tenho nos meus arquivos centenas deles. Indo para essas regiões com uma certa regularidade, e o meu esporte é esse, eu gosto de fazer, eu ouço todo tipo de história.
E sabe qual é o meu processo de pesquisa? É super científico. Eu arranjo um barco e um cara para pilotar o barco e saio bem cedinho, sempre estou à margem de um rio, e saio bem cedinho e eu escolho, bom, hoje eu vou percorrer esse rio pela margem direita e percorro até as 6 da tarde, por pelo menos 10, 12 horas aquele rio, parando de casa em casa que eu encontrar pelo caminho, e às vezes a gente fica 1 hora e meia navegando sem encontrar casa nenhuma, porque elas são muito rarefeitas, surgem às vezes a uma aqui, a outra só a 2 quilômetros para frente, e em cada casa que eu acho, eu paro, eu entro, eu converso com os proprietários, eu converso com os ribeirinhos, e pergunto a eles diretamente sobre a observação de fenômenos naquelas regiões. E invariavelmente, mas olha gente, é sempre, alguém tem uma história para contar. Claro, eles raramente dão o nome de disco voador. E se você pergunta algo assim, você já viu um disco voador? Uma nave alienígena, extraterrestre? Não, senhor, isso nós nunca vimos. Mas você nunca viu uma luz à noite que venha do céu, que apareça, faça algumas manobras, depois vai embora? Ah, isso a gente vê sempre. Então, é a maneira como você pergunta, a forma como você trata essas pessoas. Elas têm uma riqueza de histórias para contar. Uma riqueza. Nessa região, nessas 2 regiões particulares que eu frequento mais, a região de Anavilhanas, no Rio Negro, a 200 quilômetros a oeste de Manaus, e a região da Ilha de Colares, a 150 quilômetros a leste de Belém, é onde se encontra a maior quantidade de ocorrências, pelo menos entre aquelas que eu investiguei. Agora, o que esses seres estão fazendo na Amazônia, não sabemos. Há alguma teoria já expressada por estudiosos de que eles estejam ali com algum propósito de preservação ou de conhecimento da enorme biodiversidade que existe naquela região. Mas tudo é especulação, a gente não tem comprovação de que eles estejam ali para fazer exatamente isso. Nós não sabemos. Agora sabemos que as observações são documentadas, inclusive, pelo governo brasileiro. Até porque muitas destas ocorrências de discos voadores, tanto de dia quanto de noite, são registradas pelos radares do SINDACTA, o Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo. O SINDACTA é uma rede de radares pelo Brasil inteiro que controla tudo que se passa no nosso espaço aéreo, com raras exceções, em alguns spots onde o radar talvez não penetre, ou onde haja alguma anomalia que o radar não tenha a precisão que tem nos demais. Então, quando aparece um objeto se manifesta, passa sobre São Paulo, ele é detectado. Não apenas por um, mas por inúmeros radares. A existência de radares agora, do programa CIVAN-CIPAN na Amazônia, permitiu um maior número de detectações, ou melhor, de detecções de objetos voadores não identificados naquela região do país. Em alguns casos, os UFOs chegam a ser fotografados por pilotos de linhas aéreas viajando sobre a Amazônia. E eu trouxe um caso que não é recente, é de 1976, de um voo entre Manaus e Belém, da antiga Varig, atual Gol, em que um objeto em formato de disco foi visto e fotografado pelo copiloto. Esses casos são muito comuns. O que nos leva agora a apresentar a vocês uma outra categoria de ocorrências ufológicas em que houve a demonstração de hostilidade por parte desses seres. Muito bem. Especialmente na década de 70 e especialmente numa região a leste de Belém, desde a divisa do Maranhão até a região a 100 quilômetros de Belém, mas também em Belém, nos anos 70 um fenômeno se manifestou. Eram bolas de luz, às vezes com um formato cilíndrico, como se fosse uma lata de cerveja ou de refrigerante, que apareciam e emitiam raios de luz na direção das pessoas. Esses raios atingiam as pessoas, que caíam desfalecidas, às vezes por minutos, às vezes por horas, às vezes por dias.
Por causa disso, esses raios, como sugavam a energia da pessoa, e havia a suposição de que esses raios também sugavam sangue das pessoas, suposição essa que depois foi confirmada, esse fenômeno passou a ser chamado pelos moradores de chupa-chupa. O chupa-chupa, ou apenas o chupa, como eles chamam lá, ou chupa-chupa, ou chupa, ou também aparelho, como eles falam, vinha geralmente à noite, ao entardecer, até o amanhecer. E nos anos, principalmente de 74, 75, 76, foi extremamente ativo. Sendo que em 77, a situação chegou ao pânico em certas regiões da Amazônia. Os objetos vinham de cima. Geralmente só se via uma luz, e daquela luz vinha o raio. Mas às vezes se via uma figura como essa, quando mais de perto, que era o que está por trás da luz. Em alguns momentos, parece que a luz se desligava e era possível ver o que estava envolto, o que estava dentro dela, a luz envolvendo o objeto. Essas luzes queimavam as pessoas.